Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Silvestre. Gostaria de trazer uma meditação para o teu coração sobre os midianitas, sobre Gideão, que vai falar muito a respeito de acontecimentos atuais que imperam a nossa vida. O texto é em Juízes capítulo 6, versículo 6. É evidente que vamos percorrer alguns versículos, mas eu gostaria de deixar esse de primeira mão, para o início da nossa meditação. Ele diz o seguinte: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel, eles clamavam ao Senhor. O interessante, meus irmãos, é que o povo ele estava entregue às mãos dos midianitas, ou seja, um povo que era inimigo de Israel. E eles estavam entregues nas mãos dos midianitas pelo próprio Deus, porque o povo estava em desobediência, o povo estava em pecado. E o texto nos diz que a nação de Israel, o povo de Israel, eles cavaram covas, cavernas e fortificações para se proteger dos midianitas. Eles cavaram covas para esconder o alimento que tinham tirado ali das plantações, da agricultura, o alimento para sobreviver. Eles fizeram cavernas para se esconder dos inimigos e fortificações para se proteger dos inimigos. Os midianitas subiam contra o povo de Deus e destruíam as plantações, saqueavam os animais, roubavam os bens do povo de Israel. E com isso Israel estava amedrontado, estava com medo, estava enfraquecendo, estava cada dia sem esperança diante de uma situação como essa, sendo roubado, sendo destruído, a cada dia mais sendo sugado pelo inimigo. Mas como todo e qualquer problema, como toda e qualquer adversidade, como toda e qualquer sequidão, momento de deserto, todo e qualquer, como diz o nosso Nordeste, aperreio que se passa, temos uma solução, meus irmãos. E a solução que a Bíblia aponta é sempre a mesma. A solução, ela está em Juízes capítulo 6, no versículo 7, quando diz o seguinte: que tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. Quando os filhos de Israel clamam a Deus, ou seja, oram, pedem a Deus, Deus de imediato, ele envia um projeto, uma solução para aquele momento calamitoso que o seu povo estava passando. Da mesma forma aconteceu no Egito, mas teve um dia em que o povo clamou a Deus, orou a Deus, e Deus de imediato levanta um libertador que foi Moisés. E aqui não é diferente a situação. O povo clama, o povo pede, o povo ora, e Deus levanta um libertador. O nome dele é Gideão. O povo ora a Deus e Deus socorre. Deus envia um anjo para chamar Gideão. Gideão ele era um dos menores ali daquelas tribos, o mais pobre, o mais simples, e é exatamente aquele que o anjo vai procurar, porque Deus manda um anjo falar com Gideão. E Deus envia um anjo a chamar Gideão, e o anjo diz que Deus é com ele. Deus é contigo, Gideão.
o anjo diz. Mas de prontidão, Gideão, ele faz a pergunta que cada um de nós muitas vezes fazemos ou fizemos um dia. Se Deus é conosco, se Deus é comigo, por que está acontecendo tudo isso comigo? Talvez, meu caro ouvinte, você já fez essa pergunta um dia. Se Deus é comigo, se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Se Deus é comigo, se Deus me ama, por que tanta gente sofre? Por que que eu estou passando essa situação, essa tristeza? Por que estou sofrendo tudo isso? Essa foi a indagação de Gideão ao anjo. Mas o anjo repete para Gideão e diz: Deus é contigo. E o anjo diz: vai na tua força e livra o povo, pois eu estou te enviando. Sabe qual é, meus irmãos, a grande diferença daquele que entende o sofrimento que está passando aqui na terra? Aquele que entende o sofrimento, a tristeza que talvez no momento esteja passando, é que aquele que é maduro, que conhece as Escrituras, sabe que nós estamos de passagem aqui, que nós temos uma missão. Deus nos chamou a uma missão, e esta missão nós estamos cumprindo aqui na terra. Então não espere que a sua missão vai ser fácil. Nós não temos descanso aqui na terra. Um dia nós iremos descansar no Senhor. Enquanto estamos na terra, a nossa missão ela tem que ser cumprida. E a nossa missão ela vai abranger tanto alegria, tanto bem-aventurança, mas também tristeza, decepção, calúnia. Vai abranger muitas vezes pessoas nos deixando para trás, né? Vai haver muita coisa que vai entristecer o nosso coração. E o anjo diz isso para Gideão: vai na tua força, porque eu estou te enviando. Ou seja, o anjo disse para Gideão: não se preocupe, na verdade você foi comissionado, eu estou te enviando. Deus disse para Gideão: eu estou te enviando, meu irmão e minha irmã. Qual é a tua missão? Será que a tua missão é menor do que a tristeza que você está passando? A tua missão deve ser maior do que qualquer coisa. Independente do que você sofra, do que você passe, a tua missão, ela tem que ser cumprida. E sabe por que que tem que ser cumprida? Aquele que te chamou, aquele que te comissionou, ele merece não só o cumprimento da missão através da tua vida, mas ele merece que você seja honrado através do sofrimento. Sabe por quê? Porque o nosso maior general, a nossa maior referência, que é Jesus Cristo, ele sofreu por mim e ele sofreu por você. Então o anjo chega para Gideão e diz: eu estou te enviando. E Deus chama a Gideão, dá uma missão e diz: descansa em Deus, né? Pois, em outras palavras, Gideão, o anjo estava dizendo para Gideão: Gideão, Deus te chamou, Deus te deu uma missão, descansa nele. Pois o que chamou é responsável pelo seu chamamento. Chega a hora da peleja, meus irmãos. Gideão retoma a sua força e o seu chamado. E chega a hora da peleja, onde Gideão reúne todo o exército. Gideão junta todo o exército de Israel. É a hora da luta, a hora da guerra, a hora da peleja, a hora do vamos ver. Mas Deus chega para Gideão e diz que tem muita gente. Gideão, tem muita gente. Faz o seguinte, Gideão: quem for tímido, quem for medroso, manda voltar. E naquele dia voltaram 22.000 soldados.
daqueles 22 mil soldados que foram embora, ficaram 10 mil. Gideão talvez olha para trás, olha para os lados e diz, mas tudo bem, se Deus está mandando com 10 mil, então ele vai se responsabilizar. Então Gideão se prepara para a peleja novamente, e no momento que ele está saindo, Deus diz, Gideão, ainda tem muita gente. E Gideão olha, talvez com uma tristeza para Deus, diz, como, Senhor? A gente vai lutar, Senhor, a gente vai lutar contra um inimigo superior, maior do que nós. Se o Senhor for reduzir ainda, já temos pouco, 10 mil é muito pouco para a nação que vem contra nós. E Deus dá uma ordem a Gideão e diz, faz descer todas as águas. Então Deus disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e o restante ele foi dispensado. Juízes capítulo 7, versículos 5 ao 6. Meus irmãos, daqueles 10 mil, restaram 300 homens. Talvez Gideão olha para Deus e no seu coração ele pergunta, Senhor, com 300 homens iremos vencer uma nação gigantesca, poderosa. Como iremos fazer isso? Essa talvez era a dúvida de Gideão. Como eu e você temos dúvidas sobre muitas coisas. Mas acontece que Gideão, com certeza, ficou amedrontado, ficou com medo. E Deus chega para Gideão e manda Gideão fazer uma coisa. Gideão diz, ou melhor, Deus diz a Gideão, faz o seguinte, Gideão, vai lá no vale dos Midianitas, vai lá no seu arraial e veja o que é que eles estão conversando. Veja o que eles estão se comunicando, como eles estão se comunicando, qual o assunto da sua comunicação, qual o assunto que eles estão falando. Vai lá e escuta o que é que eles estão falando. E Gideão, ele vai até aqueles homens escondidos, e Gideão chega no arraial dos Midianitas, e quando ele chega escondido, ele ouve uma conversa entre dois amigos, os midianitas, e eles estavam dizendo o seguinte, ele estava contando ao seu companheiro um sonho, e ele disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o nosso arraial, e foi de encontro à tenda do nosso comandante, de maneira que a tenda caiu e se virou de cima para baixo, e ficou estendida. E logo seu companheiro respondeu e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo o arraial. Em Juízes capítulo 7 você vai encontrar esse texto. Gideão sai dali fortalecido. Gideão sai dali cheio de esperança e de fé. Agora por quê, meus irmãos? Porque Gideão agora passa a acreditar que Deus estava com ele, que Deus podia vencer a guerra que iria acontecer e com 300 homens. É simples. Simples. Porque antes de Gideão ir para a guerra com 300 homens, Deus já tinha vencido a guerra de Gideão. Aleluia! Deus já tinha ido adiante. Deus já estava amedrontando os inimigos. Deus já estava vencendo internamente os inimigos. Sabe por que muitas vezes você não tem que ir para a luta? Deus te comissiona, Deus te chama,
mas é Ele que guerreia nossas lutas. Descanse no Senhor. Não se preocupe se você, se eu, se estamos passando um momento de crise. Não se preocupe se estamos amedrontados por nossas famílias neste momento difícil. Saiba que Deus, Ele é o provedor do seu povo. É Deus que vence as nossas lutas e Deus não precisou fazer nada. Deus já estava lá colocando medo, amedrontando o inimigo. Não se preocupe, meus irmãos, se estão roubando o meu pão, o teu pão, o pão da tua casa. Não se preocupe. Porque esse pão que estão roubando, que estão tirando de cada um de nós, um dia esse pão, esse mesmo pão, vai se voltar contra aqueles que estão roubando o povo de Deus. Lembre-se, Deus te chamou. Sofrimento é muito pouco, porque o nosso Jesus sofreu por mim e por você. Deus te chamou. Você está achando que a guerra é muito grande? Você está achando que está difícil, que está complicado? Deixa eu dizer uma coisa a você. Deus já está adiante. Deus já amedrontou o inimigo na cruz do Calvário. Descanse nele. Descanse no Senhor. Que com certeza, olhe para o autor e consumador da fé, que com certeza você vai descansar um dia na terra prometida, no gozo eterno nos braços do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Um forte abraço aqui do teu irmão Silvestre. Tchau.